Vamos lá. Boa tarde. Eu estou aqui com meu amigo Newton, vulgo Silvasauro. É assim que a gente se trata, é assim que a gente se conhece. Então, Newton, é assim, te trouxe aqui primeiro porque eu tenho um carinho muito grande por você. Considero você uma pessoa especial, um grande profissional. E sua história de vida é bem bonita. E é disso que eu quero saber. Começa do começo. Fique à vontade que a gente está no podcast. Não tem regras. Muito bem, o prazer de estar aqui é todo meu. Silvasauro. Silvasauro, Patrícia Silvasauro. E, assim, é muito bom estar aqui com você, dividindo um pouquinho, né, da minha história, que eu acho que é mais engraçada do que inspiradora, né? Mas vamos lá. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou o Newton, tenho 48 anos, quase 49, né? E comecei muito cedo, com uma base familiar muito boa, uma educação muito boa dos meus pais, que não tiveram estudo, mas se empenharam para dar para os dois filhos o melhor dos estudos, o melhor que eles podiam, né? Então, assim, é um orgulho muito grande de estar aqui hoje e, com certeza, a hora que minha mãe vê, ela vai estar toda contente lá. E eu que agradeço a sua presença mesmo. Muito bom, muito bom. Patrícia, eu tenho uma história de vida que talvez você não conheça ela por inteiro, mas é uma história onde eu sempre conto que outro dia teve uma palestra lá na igreja, e às vezes eu prego lá, e eu contei essa história principalmente para os jovens, né? Eu com 18 anos, com 17 para 18 anos, eu engravidei minha namorada, né? Coisa que pouca gente passou por aí, mas assim... Tá certo, né? E aos 18 anos eu voltei para casa dos meus pais com a roupa do corpo e um violão quebrado. E um filho? E um filho para criar, né? Então, assim, nessa época eu já tinha feito curso técnico no Senai, né? Aliás, uma base fantástica, né? De disciplina, de estudo, né? E eu estava num momento de depressão, num momento de tristeza, achando que tinha perdido minha vida, achando que tinha... sabe, aquele momento mesmo que a pessoa... Porque você está na adolescência ainda, eu estava né? no vale do desespero, né, nesse momento. Só que aí eu comecei a fazer faculdade, entrei no emprego que eu estou, inclusive a empresa que eu trabalho hoje, eu trabalho com saneamento, né? Trabalho há 30 anos na mesma empresa, né? E entrei lá para falei que ia ficar 5 anos. E essa empresa realmente é muito inspiradora. Meu pai, quando eu nasci, ele já trabalhava nela e eu dei continuidade, né? Entrei no primeiro concurso da empresa de saneamento de São Paulo, né? Da Sabesp. E foi o que começou a mudar a minha vida, na verdade. A base familiar, o estudo que eu tinha, o carinho dos meus pais, um filho para criar, né? Uma responsabilidade. E eu comecei a fazer faculdade e eu comecei a trabalhar. E assim... Engenharia? Eu comecei a fazer engenharia mecânica, né? Comecei na Universidade de Brás Cubas, lá de Mogi. Comecei a fazer engenharia mecânica e, assim... podia falar, e a partir daí foi feliz para sempre, né? Mas eu tive muitos tropeços, foi muito difícil a história. Com 4 meses meu filho veio para morar com a minha família, né? Comigo, né? E assim, minha mãe, pelo amor de Deus, foi muito mais mãe dele do que eu, pai, né? É lógico, eu era um Ele garoto. é casado já? Ele é casado, tem um filho de 3 anos. Então você é avô? Eu sou avô. Meu Deus. A gente não pode focar na questão empresarial e deixar esses pormenores aí, porque, assim, para minha esposa, o duro não é eu ser avô, né? O duro, para mim, é ter que dormir com a vovozinha, né? Isso é bem pior do que... Né? Então, é verdade. Se fosse Chapeuzinho Vermelho, era melhor. Então, eu não tenho muita cara de lobo mau, não levo muito jeito para isso, né? Então, assim, teve muitas histórias nesse meio, a gente ficaria umas 10 horas aqui para eu contar todas, mas histórias como eu tive que parar a faculdade por falta de dinheiro, eu não tinha, apesar do meu filho estar comigo, eu tinha que pagar pensão, era uma história bem louca, assim, é difícil de... Pagar pensão com o filho com você? Isso.
Se eu parasse de pagar, ela vinha, catava o filho e levava para lá. Então, Meu Deus. é uma história bem maluca mesmo. E se eu começar a contar, talvez eu comece a chorar e vai pegar mal aqui. Não homem vamos não chorar chora, hoje. homem não chora. Né? Chora? Homem, não chora. Homem não chora, não chora. Não chora. Eu tô falando que não chora. Bom, mas o que acontece? Então eu tive que parar a faculdade. No desespero, entrei na FATEC e consegui concluir a FATEC. E nisso eu fui escalando na minha empresa também alguns níveis gerenciais, fui encarregado, toquei obra. Nesse meio tempo me formei, complementei engenharia, né? Então eu fiz tecnologia hidráulica, depois eu fiz engenharia civil, né? Complementei. Não, você é muito civil. inteligente, estava fazendo o mestrado, sei lá, em Londres agora. Não, eu estava terminando um MBA que eu fiz Em Londres. Na UCL de Londres, né? Ah. Então, assim, mas eu já fiz engenharia de segurança do trabalho, já fiz pós-ambiental, já fiz um mestrado em tecnologias ambientais também. Né? Então, assim, eu nunca parei de estudar. Agora eu já tô Vai engajado. parar ou não? Não, eu estou engajado. Eu vou fazer um doutorado em transformação digital e Smart Cities em Lisboa, na Faculdade de Lisboa. Depois você me ensina um pouco, porque eu adoro essa área de Smart Cities. E como eu não vou para Lisboa fazer o doutorado com Quem você. sabe? Inclusive, a gente vai para Lisboa, né? Eu e minha família, a gente vai conhecer lá, acho que em julho. Porque eu não sei quando que você vai estar lá. Julho é o melhor período para Lisboa, porque os dias começam cedo e para a Europa no geral, né? Os dias começam cedo e terminam 9h30 da noite, está sol ainda, 10 horas da noite está sol, né? Estaremos lá. Eu estive lá em julho, né? E foi fantástico. Foi quando eu fui terminar a minha pós em Londres, aproveitei e passei em Lisboa. E passei semana retrasada eu passei lá também, que eu estava voltando de férias com a família na Itália e a gente passou por lá. Então, eu vou com a minha família porque assim, a gente quer conhecer Lisboa, porque a minha intenção no futuro, daqui uns 6 anos, assim, é mudar para Portugal, que eu sou ora pois, descendente de português. Olha, cuidado. Simões Vedrano. Cuidado, que Vedrano a hora que italiano. você visitar lá, você vai querer antecipar esse teu sonho. Sério? É sério. Lisboa é super gostosa, é uma cidade... Olha, assim... Além do conforto da língua, né? Você vai para outros lugares da Europa e você tem uma dificuldade com a língua. Muitas vezes, mesmo falando inglês... Alemão né? não dá, por exemplo. Não, todo mundo fala inglês lá, né? Então, você não tem problema dessas coisas. Mas você tem uma dificuldade, você não se sente tão à vontade. Mas lá o povo te deixa muito à vontade... o jeito da cidade alegre, né? O clima também é muito bom. Então, assim, é difícil. Se você já tem intenção de ir para Portugal... Inclusive, eu estou agora vendo a documentação do passaporte para eu ter a dupla cidadania com a minha família. Isso é bom porque facilita bastante se você for ficar lá. Comprar um imóvel, tudo. Sim, mas não tem tanto problema para brasileiro, principalmente para aquele que é produtivo, você facilmente se encaixa lá em várias coisas e quero ter uma lavanderia, vê se pode. Self-service. Olha, das coisas que eu já vi você fazer na vida, né? Você já teve um spa, já. Você já teve um monte de coisa, então não me surpreende você querer... Agora eu trabalho com água, gás, energia solar, carregador de carro elétrico, tudo. Você tem uma lojinha de 99, é isso? Ainda não, mas eu vou montar. Quando você se aposentar, até porque assim... Tá não, vai. Tá longe. Você não começou a trabalhar cedo? Comecei, eu tenho 30 anos na mesma É que mudou empresa. O plano, né? Isso. Agora eu vou ter que trabalhar até os 60 e poucos anos. Então... tá próximo, você já é avô? A gente está no ar, eu não posso falar, não posso responder ela. Mas é verdade. Então, mas quando eu te conheci na Sabesp. Sim. Inclusive, tanto lugar para você falar para eu tentar fazer economia de água. Olha, queria conhecer sua empresa. Vamos trazer uma economia de água. Sabe para onde ele me manda, gente? Presídio. Um presídio. Ela era a rainha do presídio, né? Eu era a princesa, a rainha era a Alba. Que ela era mais velha, né? As duas mandava e desmandava lá. Elas entravam em lugar que nem os caras mais armados, não entravam. E elas entravam lá e iam fazer uso racional da água no presídio em Santos. São Vicente, Mongaguá. Fui em vários presídios fechados, presídios semiabertos. Aí eu ia no presídio de salto alto, loura, né? Chegava lá no presídio, eles falavam, tem que deixar o celular. Eu falava, não, celular não, eu quero levar meu celular. Não, e o celular dela pegava, porque a gente ligava pra ela, ela tava lá no presídio,
CDHU, a gente ia lá no Também. CDHU de Guarujá, acho Nossa, que a gente foi. Morrinhos. Fora as histórias, né? CDHU eu desci com a Samanta uma vez. Tinha um cara morto, assim. Meu Deus. Fora uma vez que ligaram pra gente lá, que estavam fazendo um boletim de ocorrência, porque tinha um artefato explosivo na garagem. Era o equipamento de medição individualizada que estava lá. Alguém olhou para aquilo e falou que aquilo era um artefato explosivo. Chamaram um esquadrão antibombas. Que ia explodir tudo, o prédio que era o... Então, assim... Ligaram para ele e falaram assim, ó, é o seguinte, tem uma empresa que instalou uma bomba aqui, um artefato explosivo. Um artefato explosivo. E o esquadrão antibombas está indo lá pro prédio, acho que, eu não me engano, era Presidente Prudente. Era na região de Presidente Igarapava, Prudente. alguma coisa assim. Eu não lembro da cidade. Eu sei que foi muito... Eu falei, não, é a Patrícia que está inventando alguma... O que ela aprontou no prédio? Meu Deus do céu. Foi terrível esse dia. Aí eu falei assim, não, juro. Aí ele falou, eu vou desomologar sua empresa porque você é perigosa. Eu falei, não fiz nada. Enfim, chegaram lá, todo artefato lá foram desmontados, descobriram que era um repetidor de medição de água. Por favor, né? Aí, fora isso, aí eu ia no presídio, entrava, saía, né? Graças a Deus. Às vezes saía. Eu saía. E tinha vez que eu tinha que ficar lá dentro esperando os presos voltarem. Então eu ficava preso enquanto eles estavam saindo. Era uma confusão. E aí eu saí um dia, foi muito legal. Saí sozinha, falei pro diretor assim, eu posso ir naquele jardim ali embora? Sozinha? Porque o rapaz aí, acho que era o carcereiro, vai demorar e eu tô com pressa. Você estava sempre com pressa? Sempre, até hoje eu tenho pressa. Aí eu saí. Aí eu falei assim, nossa, que senhorzinho, né? Carpinando, bonzinho. Chegando lá, ele era um elemento de alta periculosidade. Matou 6. Eu olhando... Ele tinha vários homicídios e não sei o quê. E eu chamando o senhorzinho, mas ele tava velhinho, coitado. Ah, sim, com a enxada na mão. Eu não sabia que perigo que eu tava correndo. Tudo porque ele me mandou ir pro presídio várias vezes. A gente fez grandes projetos e assim, a gente tinha várias coisas lá. A gente fez... naquela época a gente tinha um convívio muito próximo com a Secretaria de Administração Penitenciária, era a SAP. SAP, né? Isso. A Secretaria de Administração. A gente tinha muito convívio com o secretário lá. Diretoria, o manicômio também. A gente fez grandes projetos e assim, a gente economizou muita água, né? Então, tem um cálculo. Eu lembro que o presídio de São Vicente gastava 450 mil por mês de água. E com a redução que eu, a Alba e a sua equipe acompanhando fizemos, caiu para 80 mil reais. Isso, que pôde ser investido em outras coisas. Em outras coisas. E assim, a própria água tinha muita perda, né? Então, assim, Sim. essa própria água serviu para desperdício dos próprios presos. A população, né? Então, Exato. Essa água que não era desperdiçada mais no presídio, ela servia para a gente conseguir distribuir para a população de São Vicente. Isso, foi muito bom. Muitas coisas legais. Você sabe que uma vez eu fui num DAI e me perguntaram, quando eu estava falando do presídio, como que você quer que eu perca a receita? O DAI me perguntou. Você reduz a conta do presídio. Explica um pouco disso para eles entenderem. O que acontece assim, hoje, isso é a nível mundial, né? A gente tem um índice que é calculado, que é o índice de perdas, né? Nas redes de distribuição. Os 40%? Dependendo da companhia, chega a 40%. A companhia que eu trabalho é bem menos. A gente tem gestão há muitos anos, a gente faz uma gestão muito forte Sim. em cima do índice de perdas. Eu não vou... Como eu estou na área de transformação digital, na área de suprimentos e tal, eu não tenho esse índice Exato, de cabeça. mas em média geral é uns 40%. Na Sabesp isso. talvez em torno de 27%, 28%. 26%. Eu acredito que é até menos do que isso, porque a gente tem uma divisão de perda Controle. Aparente e perda real também, que é uma coisa um pouco diferente, né? E o que acontece? Toda essa água que... Quando eu estou falando de perda de água, é uma água que eu preparei para ela ser potável, tá certo? Sim. Então é uma água que eu extraí do meio ambiente lá, tem um custo para isso, que eu tratei, que eu coloquei cloro, que eu coloquei flúor, que eu preparei ela com maior carinho, tem a maior rigidez nisso. Sim, né? É um blend de alta qualidade. Isso. E quando eu falo de perda, por exemplo, num presídio, eu estou jogando esta água fora.
Então, assim, a gente, às vezes, tinha coisas que a gente encontrou lá no passado, não sei se, acredito que isso não exista mais, mas tinha cela, por exemplo, que não tinha torneira, a água jorrava direto, porque se colocasse torneira, eles arrancavam a torneira e usavam a torneira como arma. Então, imagina, uma água jorrando ali direto o tempo todo e jogando fora um bem tão precioso. A gente fez reuso da água do chuveiro para descarga, captação de água de chuva. E a gente fez também... o que eles faziam? Eles pegavam a comida congelada, né, os Sim. frangos, sei lá, colocavam num balde Para descongelar, né? E ficava a Lembra? torneira aberta o dia inteiro para descongelar. Então aí teve a minutagem, toda uma redução. E eu fiquei super contente de participar desse projeto com você, com a Alba. Era o Rock, a equipe do Isso. do Rock. Na época eu era gerente de departamento do ROC, né? É. Que era a parte comercial Do Litoral Interior. Litoral Interior, isso. E aí a gente tinha esse projeto. Uma das coisas que a gente cuidava de faturamento, tivemos vários projetos grandes, né? Que a gente implantou um sistema de leitura, o mesmo sistema que tinha na região metropolitana de São Paulo. A gente implantou também no interior e litoral. A gente centralizou o atendimento telefônico, né? A gente criou uma central única, que na época ficou em Tapetininga, uma central única telefônica, foi um grande avanço para a coisa, e a gente tinha essa parte também de redução de perdas em presídios e uso racional da água em si, né? É engraçado que eu vejo a sua paixão assim pela Sabesp, né, que é onde você trabalha, e eu sou de fora, né? Eu não sei se você percebe, eu sou de uma empresa que presta serviços, né, para a Sabesp, na medição individualizada no sistema Proaco, mas eu tenho a paixão pela Sabesp, pelas pessoas que eu conheci ali e que mostra realmente o cuidado, o carinho. Se eu não me engano, era considerada entre a 4ª ou 5ª melhor água do mundo em qualidade. Se eu não me engano, é a 4ª ou 5ª maior empresa do mundo também, em quantidade de ligações. E potabilidade da água também. E também, isso. A qualidade da água, se você... Quem toma água da Sabesp, né? Percebe que a qualidade, e toma em algum outro lugar, tanto em algum outro lugar do mundo, outro país, né? Ou até no Brasil mesmo, né? Quem vai para uma outra cidade, não vou mencionar a cidade para não ser pejorativo. Lá, às vezes. Isso, norte, nordeste, né? Você percebe que a qualidade da água é muito superior. E, assim, tem muitos lugares que você tem, por exemplo... Até no sul mesmo, Santa Catarina. Sim, eu estive lá e é meio barrento. É meio pesada a água. E alguns lugares, por exemplo, a gente pega algumas cidades como Fernandópolis, que a gente tem um sistema de poços, né? Então, são águas subterrâneas. Em Fernandópolis, por exemplo... a gente tem um poço lá que extrai água a 1.650 metros de profundidade do aquífero Guarani. Essa água sai a 57 graus centígrados, sai quente, né? Uma água quente. A gente precisa passar por uma torre de esfriamento e tal. Então, assim, essas águas de garrafinha que são de poço, né? De coisa, perdem feio para a qualidade dessas águas que a gente fornece aí em várias cidades, né? Em várias e também quando você fala assim a água da região metropolitana é muito bem controlada, é um processo muito bem só vendo. É uma gestão muito boa, né? Porque hoje em dia você cuida de uma parte que fala de toda a tecnologia para esse controle, né? No momento atual, eu estou cuidando da parte de transformação digital. Eu cuido de sistemas, né? A parte de sistemas, SAP, sustentação de sistemas e também a transformação digital em suprimentos. Aplicativos por exemplo, hoje a gente distribui produtos químicos por meio de aplicativo, né? A gente usa um aplicativo para gerenciar, então eu vejo lá o caminhãozinho de flúor está indo para tal lugar, o caminhãozinho vai entregar tal... É uma gestão mesmo, né? Um sistema muito inteligente. Isso. Eu não cuido exatamente dessa distribuição, mas eu cuido da sustentação desses sistemas. Isso, então... E saindo do presídio, né? Depois que a gente saiu do presídio, nós fomos se reencontrar de novo fazendo um projeto de homologação de fábricas. Isso. Né? Ali do lado, né? Aqui do ladinho, para trazer medidores inteligentes, né? Realmente para reduzir cada vez mais perda. Tecnologia de ponta. E aí a gente foi parar na China, gente. Xangai, Shenzhen, Fuzhou. Depois para Beijing, né? Fomos até Pequim lá. Mas engraçado, eu não sei se você lembra, tinha uma chinesinha, ainda bem que ela não vai ouvir, não está aqui,
E ela tinha, gente, a pele dela era cheia de crateras. Meu Assim. Deus do céu. Eu vou contar uma história, mas é só pra você, tá? Eu vou contar uma história. Vocês dois também. Vocês Aquela vão escutar. meleca que ela comia. Era muito difícil comer na China. Né? Então, algumas assim, coisas. Tinha algumas coisas. Tinha um café da manhã, foi em Pequim que isso aconteceu, né? A gente, Ovo enquanto preto. a gente estava homologando alguns hidrômetros lá, a gente foi. Isso, nem me fala do sapo também, né? Não vamos comentar essas coisas. Mas assim, tinha um balde lá no café da manhã com a meleca branca que fazia assim. Blá, blá, blá. E aí, assim, a Patrícia toda curiosa, o que é isso, né? Tinha uma chinesinha que era nossa tradutora, ela era, na verdade, argentina, filha de pais chineses. A Maria, acho que era o nome dela, sei lá. Não lembro do nome dela, era a chinesinha. Muito gente boa, muito gente boa. Não era tão bonita, né? Não, ela era desprovida um pouco da beleza. Pouco desprovida de beleza, vamos dizer assim. E ela tinha esse balde lá e a Patrícia querendo saber o que é isso, o que é essa meleca, o que é essa meleca. E ela explicou pra gente que aquilo lá era um costume deles, que era uma gosma, não, era como se fosse um mingau, né? Um mingau que ela tomava todo dia, que aquilo lá servia para eles ficarem bonitos. Faz bem pra pele. Faz bem pra pele e você fica linda. Eu tava de costa pra ela, eu olhei pra Patrícia e falei, não toma essa porcaria não, pelo amor de Deus. Isso não deve fazer bem de jeito nenhum. Né? Aí tinha uma galinha branca também. Tinha uma galinha sem cor, nem nada, numa sopa. Meu Deus. Aí eu olhei assim, parecia que a galinha tava boiando. A gente foi todo mundo comendo no Subway e no McDonald's. A galinha não quero também não. Aí falou, não, você não quer galinha? Aí veio um sapo, olhando pra sua cara assim. Eu falei... Será que a gente não pode ir pro McDonald's, sei lá, pro Burger King? Vamos comer um lamen. A gente foi comer um lamen, veio um balde de água assim, com as bolinhas boiando assim, a gente olhou. Come primeiro, vai, come primeiro. Olha, agora, sem dúvida. Depois a gente aprendeu. Questão de comida. O mais engraçado, a gente estava com outras pessoas, né? Outros Da técnicos Sabesp. de homologação. E a gente estava numa mesa e discutindo, aí veio uma sobremesa. Aí todo mundo perguntou, e aí, o que é isso, né? Aí, a chinesinha falou, isso é jujuba. Aí tinha um rapaz que tinha trabalhado numa fábrica de doce. De jujuba. E fazia jujuba. Ele falou, não, isso aqui não é jujuba nem aqui nem na China. A gente olhou para ele, então... A gente tá na China. A gente tá na China. Na China isso é jujuba, né? Então a gente teve vários momentos muito engraçados. Depois ele cismou no último dia. Vamos embora, já terminamos todo o trabalho. Eu quero uma bicicleta dobrável. E vai procurar o tal da bicicleta para um lado, para o outro. Eu falei, sua mala tá cheia. Já comprou mundos e fundos no final de semana. Você ainda quer levar uma bicicleta da China. Não, porque essa bicicleta não tem no Brasil. Eu comprei uma bicicleta da Giant dobrável. Você tem até hoje? Tá no carro. Eu ando com ela direto. Mas ela é pequenininha, né? Ela é bem pequenininha. Ela dobra, desdobra assim. Eu dobro e saio andando. E é um espetáculo. E teve pelo menos umas 3 histórias engraçadas com essa bicicleta, né? Só que eu vou só a última, que é a mais... Imagina eu carregando uma mala aqui e a gente correndo atrasado, que tinha que pegar um trem-bala que ia sair de Pequim, ia para Xangai e foi. Mas a mais engraçada é que quando a gente chegou, a gente foi também para a África, nessa mesma viagem, foi buscar tecnologia. Então, por causa da sua bicicleta, eu me ferrei no passaporte. Fui entregar meu passaporte. Eu nem vou... Pera aí que você já conta essa história. Então, essa história é divertida, mas não foi por causa da minha bicicleta. Quem bota dólar no passaporte dá para pessoa. Bom, a gente foi para Durban, na África, né? A gente estava em Durban, visitando uma fábrica de tecnologia Medidor pré-pago. E também tinha as válvulas solenoide que você acionava ela para distância, você poderia fazer um corte de água à distância, né? Uma tecnologia muito legal, né? Fábricas muito bem estruturadas, inclusive. A gente foi numa comunidade lá, numa favela. Fomos ver, fomos cada coisa, né? Em cada lugar. Aliás, a gente foi na China também, a gente foi numa favela lá visitar. Também. A gente comprou um passeio para visitar uma favela da China. De tuk-tuk. Foi. Mas assim, a gente chegou no hotel em Durban. E eu com a bicicleta puxando, né? Imagina, uma bolsa enorme com a bicicleta dentro. E quando chegou lá, apesar dela ser pequena, ela é pesada. Sim. Quando chegou lá, a gente tinha que subir. A gente ficava no segundo andar, é um hotel, tipo uma casa. E guardaram a bicicleta dentro de um quartinho lá na recepção. Eu saí antes de todo mundo, voltei antes pro Brasil, porque eu tinha outro compromisso de outra coisa. Não lembro. Eu tinha outro compromisso aqui no Brasil e eu tive que voltar antes de todo mundo. Então, o que aconteceu? 4h30 da manhã, eu ia pegar uma van, que estava, acho que era 5h15.
Isso, era 5h15 da manhã. 5h15 da manhã tinha uma van que vinha me buscar para levar para o aeroporto do Durban, de lá para Joanesburgo, de Joanesburgo para São Paulo. O que aconteceu? Cheguei na recepção, cadê minha bicicleta? Então, só o gerente tem a chave. Eu lembro. Da porta. Eu queria arrombar aquela porta. Falei, não, eu tenho tanto trabalho para trazer. Sabe quando você vê assim? Você vê. Não, tanto quero minha trabalho bicicleta. Não, eu quero minha bicicleta, quero minha bicicleta. Quase atrasou, quase que a gente perde o voo por causa da bicicleta. Conclusão. Ligaram pro gerente. O gerente do hotel acordou às 5, era quase 5 horas da manhã. Ele teve que ir lá no hotel com a chavinha dele para abrir para eu poder levar minha bicicleta para São Eu lembrei Paulo. de outra coisa. Você sabe o que é? Chegou um ônibus Ai, meu Deus. no hotel Sun City, que era um hotel que a gente ficou no final de semana. Só de brasileiro, você imagina. Hotel 6 estrelas, né? 6. Era o único 6 estrelas Era o único, do mundo. era o primeiro 6 estrelas, o único no mundo. Na época era o único, não sei se tem mais. Você sabe que saiu num filme, né? Depois você assiste, junto e misturado. Sei que foi um lugar fantástico. Lindo, lindo. Fantástico. A gente fez safari no final de semana e tal. Aí, a gente tava lá nesse hotel, ele falou assim, eu tava pensando de comprar não sei o quê, vamos lá. Aí eu falei, tudo bem. E o Marcelo, que era da fábrica, tinha alugado um carro. Era uma Mercedes? Não, era um Corolla. Você vai lembrar disso? Você vai contar isso? Eu não acredito. Lá tem uma dificuldade na África, porque lá foi colonizada pelos ingleses, né? Então lá é mão inglesa. Lá você acha que você está no carro aqui, só que o carro é do outro lado, então é o contrário. A direção é o contrário. É uma sensação. Eu não consegui dirigir. É uma sensação muito louca. É porque o resto do carro fica grande pro outro lado. Exato. E você fica pequeno. Meu Onde tinha um marido falou que passageiro, prefere assim. Então manda ele para lá. Eu vou mandar ele pra lá. E aí, o que aconteceu? Me conta. E aí eu fui buscar o carro, que a gente já ia embora. E eu fui buscar o carro. E eu vim todo tranquilo, já estava tranquilo, já acabou, desliguei, peguei minha bicicleta. Tô tranquilo dirigindo aquele carro ao contrário, né? E tal, você anda, você tem hora que você tá na estrada, você não lembra mais se você tá na mão ou se tá na contramão, dá uma impressão engraçada. É estranho. E eu fui estacionar esse carro no hall do hotel. Depois de tudo que andou? Depois tá tudo certo, estamos indo embora. A gente estava indo para Durban depois de Sun City. Para Durban. E a hora que eu fui estacionar, tinha o carro, eu estacionei aqui, só que o carro não acabava aqui. Eu não era motorista igual no Brasil que acaba aqui. O carro acabava aqui, tinha mais passageiro aqui. E eu bati na coluna do hotel. O carro alugado. O carro alugado, um Corolla novinho. Novo. Novinho. E eu bati o carro. Estourou o pneu. E aí, não amassou muito? Não amassou nada. Tanto é que a seguradora... Amassou só a coluna do hotel, no caso. Não, era pedra. É que estourou lá. Mas estourou o pneu. E aí tinha uma turminha de turista lá dando risada. E tirando mó barato. Olha lá, deve ser brasileiro. Eu falei, ai meu Deus... Era tudo brasileiro. Era tudo brasileiro, tirando barato. Ai, que vergonha. O pessoal, a Patrícia, o Marcelo, o pessoal que tava com a gente, todo mundo sumiu, se esconderam. Aí lá fui eu, no hall do hotel, trocar o pneu do Corolla pra gente poder ir embora. Olha, foi uma situação realmente... Essa eu não lembrava, essa eu tinha feito questão de apagar da minha memória. Não, Patrícia. acho super legal. Foi um barulhão. Eu falei, quer saber? Eu não vou passar essa vergonha sozinho aqui, não. Aí o Marcelo falou, vamos entrar que o Newton veio. O Newton resolve, pode deixar que o Newton resolve. E aí a gente chegou com a tal da bicicleta, que ele andava pra sempre, parecia um filho. Ele, a bicicleta e ele, era uma coisa só. Aí a gente chegou, eu falei, bom, eu tinha $300 em dinheiro, em espécie. Meus únicos $300 em espécie. Não tinha mais. Aí eu falei, vou pôr aqui dentro, que minha bolsa tá lá. Vou pôr aqui dentro do passaporte. Dentro do passaporte. E aí ele do meu lado, com aquela bicicleta lá pesada. Aí eu dei o passaporte pra mulher pra gente ir na imigração... Pro Brasil? Não. Chegando. A gente estava em Hong Kong. A gente foi da China para Hong Kong. Aí de Hong Kong a gente ia para a África. Isso. E aí de um Hong rolê, Kong, hein? Imagina o rolê. E aí em Hong Kong ela deu o passaporte com $300 dentro para moça. A moça deve ter achado, deve ser bandida procurada, né? Peguei os $300 e passou ela. Ela passou rapidinho na imigração, foi um negócio espetacular. Passei muito rápido. Parecia que eu tava pagando a mulher, sei lá. Aí ela passou assim, ó, né?
Já passei. E a gente enroscado, tendo que contar a história. Não, nós vamos da empresa, nós vamos do saneamento, estamos indo do saneamento, A mulher, ó, pode ir, pode ir. Eu sou engenheiro e tal, não sei o que, não sei o que. E ela já tinha passado. Eu achei engraçado isso. Como é que ela passou tão rápido? A moça achou que ela estava subordando ela com os $300, porque devia ser uma miliante procurada pela Interpol e passou rapidinho na Deve coisa. ser todo mundo que quer passar rápido, coloca o dinheiro lá Coloca o dentro. dinheiro lá dentro. Aí eu Exato. cheguei no avião, entrei. Cadê Eu meu falei dinheiro? assim, cadê meus $300? Ele, como assim? Eu falei, tava dentro do passaporte. Aí eu comecei a chamar o cara do avião. Ele falou, não. Eu falei, moço. Ele falou, agora você não pode sair daqui. Enfim, perdi $300. Trezentão. Deus. A moça deve ter achado que você era uma bandida procuradíssima E pelo vocês Interpol. não passavam nunca pra Pois vir é. até mim. Eu lá esperando, falei até em, sei lá, em africanês. Você podia, pelo menos, ter dividido, né? Ter dado $100 pra mim, $100 pro Marcelo, pra gente poder todo mundo passar com o É. nosso passaporte na boa, né? Não, vocês ficaram lá presos um tempão, eu passei e fiquei sem meu dinheiro. Trezentão. Multiplica isso hoje. É dinheiro. 1.600, R$ 1.700. Então, olha o que eu perdi. Ó. Por causa de vocês com as suas bicicletas. Enfim. E fora tudo isso, o que mais você me conta dos seus próximos projetos? Estava falando de Lisboa. Agora a gente está com um livro para ser lançado aí agora no começo de março. Ainda não temos o lugar certo. Eu faço um capítulo dele sobre gestão e inovação no setor público. Eu quero ir no lançamento. Você vai. Você Acabei vai de ser me convidar. convidada. Você vai ser convidado. Já tem os links das redes sociais, eu vou te passar lá. E é um livro bem bacana, onde a gente conta a experiência de transformação digital, de melhoria, de inovação no setor público, né? É um grupo que a gente já teve junto, eu já dei aula de pós-graduação junto com eles na Universidade de Mogi, aquela universidade que eu não consegui concluir o curso, depois eu voltei como professor. Ó, que chique. Isso. E a gente tem um grupo onde a gente tinha um curso de gestão pública, né? Eu dei Quantas aula... pessoas, mais ou menos, são quê? autores, coautores do livro? É você? E tem mais alguém? Eu acho que são 12. Eu não tenho bem o número, eu não Exato. vou nem arriscar para... Mais ou menos. Mas são vários capítulos, né? Onde a gente conta um pouco de experiências e dá como se fosse uma receita de bolo para a inovação no setor público. Então é bem bacana, né? Eu falo de transformação digital e de Smart Cities, que é o tema que eu pretendo aí, né? Não consegui começar agora no começo do ano por algumas mudanças, né? dentro do profissionais, mas agora no meio do ano eu pretendo começar esse doutorado. E você acha que a parte de Smart Cities, que as cidades inteligentes, né? Ela consegue, dentro da Sabesp, ser implantada? Smart City, apesar de ser um termo que é assim, às vezes o pessoal olha muito, é moda, mas é uma coisa que veio para ficar, né? Do ponto de vista de você tratar a Smart City, o que é uma Smart City? É usar a tecnologia para você beneficiar a população, tá certo? Então, assim, São Paulo é uma das cidades muito bem classificadas, como em alguns rankings, né? Não existe um ranking soberano, mas em alguns rankings São Paulo é uma cidade muito bem classificada, porque se você quiser, por exemplo, pegar um ônibus, você tem aplicativos que você vê o ônibus chegando, né? Você vê o nosso metrô é um metrô informatizado, inclusive há pouco tempo atrás eu fui no centro de controle deles. Espetacular, né? O nosso metrô é um dos melhores metrô do mundo. Do mundo, né? Eu já estive em Nova York, você me comentou que também já esteve lá. Meu, o metrô de lá é horrível, perto do nosso. É horrível. muito ruim, é muito antigo, né? Assim, Parece que vai pegar fogo, sei lá. o grande barato é que cobre a cidade inteira. Então, qualquer canto da cidade Sim, que você quiser a ir, malha você vai dele de é metrô. grande. A malha é grande. Mas é muito antigo, né? E assim, às vezes a gente critica, né? São Paulo, tem um mendigo ali, tem uma coisa, uma sujeira ali, um negócio aqui. Dentro do metrô de Nova York, você vê as pessoas dormindo, né? Tem cheiro de esgoto. As pessoas... É quente. Isso, é bem ruim. É bem ruim. É bem ruim. O grande barato de lá, que eu tenho visto bastante em São Paulo agora, são os artistas de rua, né? Então, você vai em qualquer estação e tem um artista Michael lá Jackson, tocando. não sei o quê. Eu não sei se você chegou a ver lá em Nova York, tem um Michael Jackson anão dançando no metrô de Nova York. É um negócio... Acho que era perto de...
Ele é bem do famoso parque. lá. Eu não sei, não lembro qual metrô que é, mas assim, é bem Eu acho que eu famoso. cheguei a ver sim. E muito músico, muita. Lá é uma cidade muito cultural, né? Então você vai, por exemplo, no Central Park. Tem um lugar onde. John Na Lennon. esquina. Isso, na esquina do sobrado John Lennon, tem o Strawberry Fields, onde sempre tem alguém tocando Beatles, sempre tem alguém. Então. Que a Yoko Ono fez uma homenagem pra ele. Ah, eu não vi. Essa daí eu não vi. Mas eu sei que ali é um. Cada lugar, cada cantinho de Nova York, assim, a gente estava falando de metrô e Smart City, né? Volta pro já Smart mudamos City. tudo. Então, cada cantinho lá do metrô, cada estação que você vai, tem artistas tocando. É muito cultural, né? Isso é muito legal. Mas a qualidade do metrô Péssima. é péssima. A gente tem o melhor metrô, na minha opinião. gente- São Paulo tem o melhor metrô. Existem outros metrôs por aí que você vai assim... O da China é bom também. E a O da malha China grande. É tudo moderno, né? É que o que a gente andou lá não foi o metrô, foi o trem-bala, né? O Também. trem-bala é outro Não, o nível. metrô também eu andei. Eu fui na Apple trocar meu telefone. Me perdi. Esse daria outro podcast aqui, só a história do Me perdi celular. porque eu não entendia o que falava no metrô em chinês. E eu tava com a Lin. E aí eu ficava pondo... no terceiro rosa. Aí eu ficava com a mão na porta, a porta abria, eu punha um dedo, 2, 3... Aí eu desci, eu sozinha, eu não entendia nada. Não tinha Google Tradutor. Não existia. É verdade. Naquela não tinha. época. Hoje é muito mais Muito fácil. mais Né? fácil. Hoje é muito mais fácil, porque você, qualquer coisa... eu tive na Itália agora, no mês passado, e assim, qualquer coisa que você quer e você não está entendendo, você fala aqui... Google Tradutor. E já resolve. Aliás, vira uma salada mista, né? Porque eu começava a falar, falava a primeira palavra em italiano, né? Buongiorno. Meu filho olhava para mim e falava, não acredito que você conseguiu falar 4 línguas na mesma frase. Eu começava a tentar falar italiano para agradar as pessoas, e aí falava buongiorno, aí mandava uma palavra em espanhol, porque é muito parecido, eu estava achando que eu estava falando em italiano, mas era na verdade alguma coisa em espanhol. Aí via que não estava entendendo nada, Entrava aí em eu inglês. entrava no inglês e aí a pessoa não entendia, eu falava em português, aí no final das contas ele entendia porque eu fazia mímica, né? Né? E aí a pessoa acabava no final das contas Essa entendendo. sou eu. Quando eu converso com o Sam da China, eu faço assim, ó. Hello, Sam, como está? Bien? Aí eu, aqui está calor. Aí ele fala, mas você tá falando o quê? Aí eu, ni E hao. ele fala português, você fala português. Você tá que nem aquela banda de rock que ela vai tocar 1, 2, 3, 4. É tipo isso. Isso, Eu você misturava tá- espanhol com chinês, inglês e português. E ele falava, mas você falou pra ele que aqui tá calor. Aqui tá calor, como que ele entendeu? Você tem que misturar tudo. Isso é uma mistura. E mesmo quando você sabe falar, é difícil falar com alguém que fala uma língua nativa, né? Eu lembro quando eu fui para Israel, eu passei por Madrid. Aham. E na época eu não tinha feito, eu não tava tipo no meio do curso de espanhol, né? E aí quando chegou a menina lá, ela perguntou para mim, e aí, você quer falar inglês ou quer falar em espanhol e tal? Eu falei, não, hablo espanhol, pode ser em espanhol, não tenho problema, não tenho problema. Aí ela disparou a falar aquela matraca a 200 por hora. Eu falei, não, stop. Let's speak in English. Vamos falar inglês porque não vai dar, não vai rolar. Então é bem difícil realmente. Né? Porque daí eles falam com os dialetos deles, com as gírias, com a rapidez, né? Exato. Que nem a gente, quando começa a conversar rápido, ninguém entende a gente. Ninguém entende. Se você pegar meu pai falando, por exemplo, com os irmãos dele, eu não consigo entender meu pai falando. Espero que meu pai não... Perdão, mas é verdade. A gente não entende eles falando. Ele fala rápido? Ele é do interior de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba. Caipira, igual meu marido, caipira. Ele é do... Ó, é ela que tá falando, você. Ele é do Vale do Paraíba e quando eles começam a conversar, meu Deus, a dicção deles parece que enrola e eles estão falando outro dialeto. É um negócio maluco. Não, vou contar que é engraçado. Meu marido tá aqui, um beijo. Mas não vou te a mandar família beijo, não, dele, além de ser caipira, eles... A minha cunhada vai me matar. Mas eles gaguejam um pouquinho, às vezes. É que ele parou de gaguejar. Isso é bom pra cantor, né? Então você imagina... porque ele cantava sem gaguejar. Então, cantor canta. Aí eles misturavam tudo e eu não entendia. Porque era uma caipira gaga. Eu falava, meu...
Tá pior que a Lady Gaga aqui. Não tô entendendo. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas é com carinho, viu, cunhada? Olha que engraçado, né? A gente começou a falar de Smart City, transformação digital. Cadê o Smart City? Pois é. Olha a importância do Smart City para trazer o bem-estar da população. Então, assim, apesar de ser o termo da moda, como eu estava falando, é uma coisa que vem para ficar. Que, assim, passa a ser a tônica dos governos das cidades atuais, né? Além de ser um gerador de renda também, né? Porque você vê muitas... Hoje em dia, olha a revolução que o Uber, né, trouxe para o transporte público, para o transporte, por exemplo. A gente vê hoje o táxi, né, o antigo táxi, modernizado, mas não foi por uma questão de mercado, porque eles estavam sozinhos no mercado. E aí hoje você tem a facilidade de você pedir um Uber, pedir um transporte individual, né? Rápido. É lógico que o melhor é muito melhor o transporte coletivo. Quando a malha de transporte coletivo cobre uma região maior, é muito melhor você Sim, mais coletivo. rápido. Mas é uma facilidade muito grande, tá certo? É uma facilidade, é fantástico você poder ter os seus, abrir o seu celular, No aplicativo. abrir seu smartphone e pedir uma comida, né? Abrir o seu smartphone e pedir, por exemplo, algo do supermercado, que muitas vezes às vezes as pessoas não entendem que existe um custo, por exemplo, eles estão cobrando R$ 5 para entregar. Poxa, pensa se você tiver que ir no supermercado buscar aquele litro de leite que você precisa e não tem naquele momento, né? Não, é uma comodidade, principalmente na época da pandemia. Exato. Não, e mesmo sem pandemia, para você sair, vamos dizer que sua casa fique a 2, 3 quilômetros do mercado. Você não vai a pé, você vai pegar seu carro. Você vai pegar seu carro, você vai poluir. Tá certo? Eu ainda não tenho, no Brasil, não temos condição de ter carro elétrico ainda, tá certo? O preço ainda é fora do normal. Mas você vai poluir até lá, além de gastar a sua gasolina. Você gasta 1 litro de gasolina para ir e para voltar, porque até o carro esquentar, ele não vai estar combustão, no melhor... né? A poluição, Exato. tudo. Você tem uma dor de cabeça de ter que estacionar. Chega lá, você tem que estacionar. Esses dias, as minhas câmeras lá de casa captaram um furto de um carro. O cara levou 33 segundos, exatos 33 segundos, para roubar um carro moderno. Era um Prisma novinho. O cara levou 33 segundos para entrar no Prisma e sair com o carro. Então você começa a colocar riscos, você começa a colocar o problema de você ser assaltada, de levarem seu celular, baterem no seu carro, de arrumar, sei lá, e você paga R$5 e está lá o seu litro de leite, ou está lá o seu transporte, ou está lá o seu remédio, né? Farmácias também. Tudo, comodidade pura. Então, a transformação digital hoje, ela não é mais um conforto, né? Ela é uma necessidade. Realidade. Ela é uma necessidade, né? Então, é quando a gente fala das necessidades humanas, né? Tem a pirâmide de Maslow lá e tal, né? E você tá descendo no nível é uma necessidade básica hoje, a transformação digital. E você... a gente vê muitas iniciativas, né? Tem muita iniciativa. Você necessariamente não precisa criar algo novo, né? Hoje em dia, quando você fala em inovação, por exemplo, tem muita gente que ainda tem na cabeça aquele negócio da inovação disruptiva, né? Eu preciso inventar algo novo, Não, eu preciso ver alguém que faz alguma coisa direito e trazer para cá, trazer para minha cidade, trazer para... Então, quando a gente fala da companhia de saneamento, tem muita coisa por aí, né? Quando você fala, por exemplo, de dados, data lake, análise estatística, análise de dados, dashboards, tem muita coisa que você pode trazer, né, de outros setores, às vezes, de outras empresas, e implantar uma inovação evolutiva e não disruptiva. Eu vi que a Sabesp está fazendo até licitação de placas fotovoltaicas, então ela está preocupada com isso também. Eu, na verdade, não posso falar em nome da Sabesp. Não, estou dizendo assim, que a preocupação... vou falar daquilo que é público. Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto, tem várias a gerente que cuida dessa parte de inovações. De elétrica, né? Dessa parte elétrica é minha amiga, inclusive, Gisele, um abraço, vou fazer sua propaganda aqui. Quero conhecer, depois você me apresenta. A gente tem, a gente começa a conversar, ela se empolga, né? Porque é um trabalho muito bonito. Hoje tem acho que 7 ou 8 usinas, né?
Eles chamam de fazendas fotovoltaicas, né, já implantadas. E sobre água, né? Mas isso. Não. flutuante? Essas são em solo. Em solo mesmo. E tem uma, que é essa que eu ia falar agora, que está para ser implantada. Não sei se estão construindo, estão já nos finalmente. Mas na represa de Itaiaçupeba. Então, uma boa área de água que você tem lá, que fica lá sem utilização, está colocando uma usina flutuante fotovoltaica. É uma inovação Lindo. fantástica. Então, eu até perguntei isso, não por falar em nome da Sabesp, mas é que quando alguém fala Sabesp, pensa só em água. Não pensa na evolução tecnológica, não pensa que está preocupado com a parte poluída. As pessoas, normalmente, eu acho que igual um filme que tem lá, que tinha uma princesa, que ela ia lá, apertava a descarga e ela achava que o cocô, pode falar cocô? Pode falar cocô. Pode falar? Não, cocô é tranquilo, todo mundo faz. Então eu vou falar cocô no podcast, tá bom? Cocô todo mundo faz. Então, ela achava que... E as pessoas acham isso, né? Eu super me identifico com isso. Aperta a descarga e o cocô vira estrelinha, né? E já era e tal. Sumiu e aquilo ali... Pelo contrário, você tem um custo enorme daquilo. Para cuidar do Primeiro cocô. que você tem um monte de água que é jogada ali, é uma água potável que é jogada ali para dar descarga, tá certo? Então a gente precisa ter equipamentos economizadores também para dar descarga. Mas aquele seu... Vou falar cocô de novo. Tá, tranquilo. Aquele seu cocô, ele vai percorrer não, um caminho... Não, cocô não é meu, é das outras pessoas. Ah, você não faz. Não, eu faço também. Você sabia que Gisele Bündchen também faz cocô? Todo mundo faz cocô, né? Então não tem jeito. Não vai escapar disso, não. Você percorre uma área muito grande onde... O cocô desce. Redes primárias, você vai dentro da rede da domiciliar, depois ela entra em redes primárias, ela cai em coletores troncos, ele é bombeado e vão para grandes usinas como Parque Novo Mundo, Barueri, que são as ETs, Suzano, as estações de tratamento de esgoto. Isso. Que tem um engenheiro lá, que é um engenheiro de merda. Eu não posso falar isso, senão eles vão me bater, né? Eu já fui engenheiro de estação de tratamento, então eu não gostava muito quando o pessoal falava, você é um engenheirinho de merda. Só pode falar cocô, merda não pode. Ah, tá, desculpa. Isso. Engenheiro de cocô. E lá, o tratamento, é muito mais fácil eu tratar uma água que vem lá do poço, que eu comentei, ou uma água que vem do manancial superficial, como é o caso da região metropolitana, né, de São Paulo, que recebe água de 5 sistemas diferentes, acho que 6 agora por causa do novo da PPP. Mas é muito mais difícil tratar o esgoto do que tratar a água potável. Porque imagina, esse esgoto, além de você tem 2 produtos derivados dele. Você vai ter a água, né? Então a hora que você separar o líquido do sólido e tratar o líquido, esse líquido é devolvido para a natureza, é devolvido para o rio. Ele com um teor de 90 e poucos % de pureza já, né? Não, potabilidade não. Zero. Não é potável. Não, é pureza mesmo. É pureza. Ele tá pronto para ir para a natureza, não pronto para beber. Aí é outro daí seria osmose reversa. Isso. Por exemplo, uma osmose reversa. E você tem um rejeito, que é a parte sólida, né? Então, essa parte sólida é um grande problema. Mas isso dá para virar adubo ou é impressão minha? Tem um monte de produto que daria. E a Sabesp trabalha muitas coisas, né? Você tem questão de adubo, você tem a questão da produção de gás dali nesse processo, essa produção de gás. Eu já vi projetos, por exemplo, acho que Franca, não sei se ainda tem, mas tinha um projeto que fazia telha, né? E usava esse rejeito para fazer telha. Mas você tem alguma dificuldade, principalmente porque existem regiões que você precisa mandar para aterro sanitário, que você não tem uma utilização. E aí tem regiões que não tem aterro sanitário, né? Então você imagina, por exemplo, uma região de Caraguatatuba que você precisa mandar para um aterro sanitário em São José dos Campos ou na região do Vale do Paraíba, né? Então, questão de transporte, secagem de lodo, é muito mais caro tratar esgoto do que tratar água. E às vezes as pessoas não percebem isso. Bom, assim, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque a gente não contou nem metade das histórias da sua vida, das coisas que eu trabalhei junto com você lá, que é muito gostoso. E o nosso tempo está acabando. Xiii. E foi rápido, né? Passou muito rápido, nem porque doeu. Foi super gostoso conversar. E detalhe, quando você for lançar um livro, a gente vai fazer a parte 2 desse podcast. Não pode repetir nada do que a gente falou agora. Mas quando estiver próximo do lançamento, se você quiser trazer mais um convidado, que às vezes a gente faz com 2 convidados, legal, pode trazer e a gente fala onde vai ser o lançamento do livro.
a gente conta um pouco mais de Smart City, porque você começa, você para, volta, termina. E a gente fala até de cocô e não fala de Smart City. Você tem muita história no meio, então não dá, assim não dá. Né? Você viu, e o que é mais gostoso é que não foi nada ensaiado. Não, a gente mal conversou antes de o que era. Eu cheguei aqui super nervoso, super tremendo, eu acho, né? Eu não sou de tremer, mas eu cheguei aqui artista. Falei, gente, o que eu vou falar? O que você vai me perguntar? Dá pra você... Não, senta lá que a gente vai... Senta lá que a gente vai fazer isso. Vai conversar. Eu tenho uma convidada depois, que é a Priscila, a mesma coisa. Ela, por que eu vou... Eu falei assim, Priscila, deixa fluir. Então é isso. Queria te agradecer demais. Você é uma pessoa que eu respeito muito como profissional, como pessoa. Eu tenho um carinho, vamos dizer que é de irmã, por você. E sem querer nada em troca. A gente ser amigo, a gente trocar informações. Quero aprender com você, doutor de Smart City. Tamo junto. Vamos aprender junto, pô. E depois, quando eu estiver morando em Lisboa, aí um dia você vai com sua família visitar a minha casa. Ah, vai ser um sacrifício. Minha lavanderia. Você vai acabar montando uma pastelaria lá, do jeito que você é maluca. Um spa, tudo. Olha, Patrícia, eu não sei falar bonito igual você, mas você pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Eu tenho o maior carinho por você e maior admiração também pela sua... A vida inteira eu vejo você lutando, né? Fazendo uma coisa, fazendo outra e sempre pensando no bem-estar das pessoas. Isso que é o mais legal. Isso que é o mais bacana. E para mim foi um imenso prazer estar aqui. E assim, em breve a gente vai estar lançando o livro. É um livro bem bacana. Não é porque eu fiz parte não, mas é um livro bem bacana mesmo. Vou querer ter um livro, vou querer no lançamento. Você vai ganhar a edição número 1 dele. Ai, obrigado. O número 1. E você está convidado, quando tiver data, hora, local do lançamento, para vir com uma pessoa que represente junto com você, para a gente falar do livro. E um pouco mais de Smart City, porque a gente não terminou. Perfeito. Tamo junto. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Amém. Igualmente. Amém. Usa? Não tenho rede social. Olha isso. Você é impressionante. Eu tenho bom saber, né? Não, eu... Não é high-tech ainda, nessa parte. Não, eu não... Isso dá muito dor de cabeça, Patrícia. Então eu prefiro não pode ser uma rede social falando de trabalho, assim, ó. Não do trabalho onde você trabalha. A gente tem, depois eu passo as redes sociais do até grupo falando do livro. Até do livro. Isso, você sabe a rede social do livro, não? Eu teria que pegar meu celular, que eu deixei guardadinho ali. Tranquilo. E eu passo depois. Então, na próxima, você vai passar a rede social do livro. Fechou. Tá bom? Obrigada. E as nossas redes sociais para seguir é Up 360 Empresarial. Então, você manda o livro seguir a gente. Tá bom. Up 360 Empresarial. Eu acho que eu vou ter que criar só para seguir a Up 360, que é bem legal. E em breve, primeiro vai sair no Instagram, agora a gente vai para edição e vai sair no YouTube, no canal do YouTube, onde eu vou passar o link que você pode passar para sua família, para seus amigos, para o pessoal do trabalho, para quem você quiser divulgar. Legal. Tá bom? Eu agradeço muito. Obrigada Grande de novo. Abraço. Hoje você faz uma simulação de conversa que eu vou entrar em ambiente que eu não poderia entrar. Esse foi só o ensaio? Não, ele quer uma foto com a gente com o fone. Vamos conversando, só pra poder tirar foto. Às vezes eu quero tirar foto, mas... Fingindo que a gente está conversando. Sabe o que a gente pode falar? Falar mal dele. Uma boa. Pra ele não se concentrar. Inclusive, aquelas coisas que você falou dele, é verdade? É verdade. É sério? Sério? Você não sabia? Meu Deus. Ele é aquele homem